Olá, família Pax, estamos aqui mais uma vez, ao vivo, hoje conversando com a querida Vanessa Gerbelli sobre arte e espiritualidade. Estamos nesse ano tão importante e diferente de 2020, com muitas mudanças, com muitas transformações, e cada um de nós é responsável por co-criar uma nova energia, uma nova sintonia, a partir dos nossos preceitos maiores, a partir das nossas irradiações, a partir de nossas escolhas conscientes, né? Eu amo arte e eu tenho muitos amigos na área artística no Brasil e fora do Brasil. E na minha visão, quem não encontra Deus pelo caminho devocional, encontra pela arte, né? Porque é impossível nós não realmente estarmos diante de um nascer do sol, pôr do sol, de uma peça de teatro que faça a diferença na nossa vida, de uma mensagem importante. E, enfim, alguma coisa que agregue um concerto, um filme que nos traga uma mensagem de luz, de paz, de bem-aventurança, né? E eu sou fã da Vanessa já há bastante tempo, como atriz, e aí que ela fez um comentário que estava assistindo a gente, então eu a convidei para a gente conversar, para que nós possamos falar sobre arte e espiritualidade. Então, querida Vanessa já está lá, deixa eu só ver se eu consigo colocar você aqui no ar. Vamos lá. Estou muito feliz com esse nosso bate-papo hoje. Afinal, estamos todos precisando aí saber mais sobre a energia. Ei, bem-vinda, querida. Tudo bom? Querida, que prazer. Puxa vida. Olha, tô até arrepiada. Eu também. A gente arrepia no mesmo tempo, é muito louco. Sempre que você fala assim, eu tô arrepiada, eu falo, eu também tô. Eu tô sentada aqui faz 10 minutos. Eu geralmente sento 3 minutos antes. Eu tô aqui 10 minutos porque é aquela história de fã, ídolo, sabe como é que é? Eu também. Eu sempre tinha assistido na televisão, né? Já vi cartazes das suas peças, etc. Gente, olha que coisa louca. Da mídia, né? Mas eu amei que a gente está nessa sintonia agora. Então, olha, gratidão por você estar aqui hoje. Nossa. Eu estava aqui, também parei 10 minutos e assim, também tentando que seja a melhor coisa, que a gente possa comunicar, que seja melhor para todo mundo, né? Então, exato. Eu estou até emocionada, sabia? Olha que coisa boba, a gente é tão boa. Estou igual. Ô, Vanessa, adorei. Você é de verdade mesmo. É bom isso. Ai, puxa vida. Eu sentia já a possibilidade, né? Eu acho que nada é por acaso na vida, né? Eu fiquei muito feliz quando você fez o post, que você estava nos acompanhando. Gratidão pela sintonia. A gente está num ano tão diferente, né? Esse ano 2020. Então, eu tenho várias perguntas. Eu vou falar algumas coisinhas. E daí o tempo é todo seu, querida. Eu gostaria que você falasse como é que a arte mudou a tua vida e como é que você sente que as pessoas que estão agora em isolamento social, ainda tão perdidas, podem se encontrar, podem ter um alento através da arte, né? Olha, Carmen, eu acho assim, falando assim da minha experiência, né? Eu era uma criança super introspectiva. Sempre gostava muito de ouvir histórias e tudo, mas era bem introspectiva, né? Também vivia numa família que vivia muita gente juntas, tinha algum conflito, como sempre tem nas famílias, mas eu era muito na minha, eu era muito recolhida, muito introspectiva. A primeira vez que eu subi num palco foi quando me chamaram para fazer um teste para Alice no País das Maravilhas. Que legal. Eu tinha 6 anos, não tinha nem 7 ainda. E eu lembro que queriam escolher a Alice. E eu já tinha ouvido aquela história milhões de vezes naqueles disquinhos. Eu era apaixonada pelas histórias. Minha avó contava histórias. Então, assim, aquilo para mim já estava quase decorado. Então, eu subi ali. Quando eu subi, e eles botaram todas as meninas para dançar juntas e se expressar ali. Vai, se mexam aí como se fosse Alice. E aí, eu me lembro da sensação que me tomou, sabe? Eu falei, pô, é isso mesmo? Quer dizer que aqui eu posso fazer o que eu quiser, o que eu acho que é bonito, importante, eu posso dividir o que eu considero o que me toca. Quer dizer, claro, não era esse pensamento complexo, assim, né, complexo, não era racional, mas era uma sensação. Então, aquilo me deu um prazer e, ao mesmo tempo, um superpoder, sabe? O que eu senti era isso, assim, que no momento daquela criação de uma criança, né? Aquilo acontecia uma coisa muito grande ali, uma coisa muito que podia redimir tudo de ruim que tivesse dentro de mim ou fora de mim, sabe? Então, assim, essa é a minha experiência. A partir dali, eu sabia que aquilo ia fazer parte da minha vida, o palco de alguma forma, sabe? Não sei, eu depois comecei a escrever, ainda pequena escrevia,
E eu sabia que eu ia ter que trabalhar com arte, que aquilo ressoava em mim de uma maneira muito pungente, muito forte. Eu acho que para as pessoas, também eu acho que a arte, ela tem um potencial curador, ela tem um potencial de promover autoconhecimento. Porque nem sempre o que é belo, né? Assim, claro que o belo é uma coisa que te seduz, que te encanta, mas nem sempre uma obra de arte bela, assim, nem sempre uma coisa que te toca e que te ensina coisas é belo, né? Então, assim, a gente, não é? A gente, muitas vezes, a gente aprende com narrativas que às vezes são agressivas. Você vê uma obra de arte, ou você vê uma cena que está expressando ódio, por exemplo, mas aquilo está te ensinando outra coisa, está te fazendo pensar sobre o seu próprio ódio, está te fazendo refletir sobre o mundo. Então, eu acho que a arte e a espiritualidade caminham num compasso parecido, sabe? Eu acho que o autoconhecimento que a espiritualidade proporciona, a arte também proporciona, sabe? Na medida em que você se entrega não só para quem pratica, para quem recebe também. Né? Então, para mim, eu hoje em dia vejo a arte como uma atividade muito espiritual, transformadora mesmo para o mundo, sabe? Transformadora. Eu fico meio chateada quando eu vejo as pessoas criticando a arte, né? Assim, por exemplo, teve uma exposição em que era uma performance, na verdade, que o artista ele ficava nu e aí as pessoas manipulavam ele, né? Falando, né? Aquilo tinha uma ideia, tinha uma síntese que era especial, que falava sobre uma verdade, né? E aí as pessoas falaram, imagina, mas o cara nu, né? Ali fazendo aquela performance, tinha criança na sala, enfim, achei uma coisa, eu acho que é como se a arte estivesse promovendo uma libertinagem, né? Não é isso. Na verdade, a partir do momento que a arte muitas vezes ilumina uma questão. Ela ilumina uma questão e você faz o que você quer com essa questão. Claro. Né? Se você quiser crescer a partir daquilo que você está absorvendo, nossa, você tem material, muito material. Agora, se você ficar na perspectiva rasa de que, meu Deus, nudez, eu sou contra a nudez, né? Assim, isso me chateia um pouco. Acho que a gente podia cantar para subir, sabe? Eu concordo. Com relação à arte, acho que muito assim. Acho que a arte tem tanto a ensinar, tem tanto para promover para a gente, sabe? Que a gente tem que se abrir. Claro, você não é obrigado a consumir qualquer coisa, né? Mas você consome o que ressoa em você. É né? verdade. Eu acho que o teatro, por exemplo, né, é uma coisa que é tão antiga quanto o homem, né? O teatro, você se fazer passar por alguém, né? Isso é uma coisa que desde que o homem se virou, né? Desde o início da humanidade. Então é uma coisa que promove uma identificação imediata, né? Você coloca um ator num palco, né? Ali, na medida em que existe uma audiência e o cara tá ali no palco, é uma identificação imediata, porque é um outro ser humano que tá ali. Sim, Né? claro. Então, não é? Então, o que ele fizer, você vai estar repercutindo em você, né? Não tem como não se identificar. Então, olha, assim, para mim, como uma buscadora, uma pessoa que acredita que a gente vem para cá para evoluir, eu acho que a arte é uma ferramenta muito especial, sabe? Muito, muito poderosa mesmo, assim. Às vezes a gente aprende mais do que com uma sessão de análise, com uma análise, às vezes com um trabalho que você se debruça sobre várias questões, você fala, pô, isso aqui valeu como, sei lá, uns 5 anos de análise. Claro, sem dúvida nenhuma. Eu conheço vários artistas no Brasil e fora do Brasil. Hollywood está cheio de processo, porque algumas cenas fortes de filme se transformaram em realidade. Inclusive a queda das Torres Gêmeas, que hoje celebra-se, enfim. Eu gostaria que você falasse naquilo que você texto, por exemplo, os atores, as atrizes, quando vocês vão interpretar um personagem,
Vocês separam a sua parte emocional, você, pessoa, Vanessa, daquela pessoa que você está vivendo ali? Ou tem gente que leva para a vida de verdade aquela história, aquela novela, aquele filme? Como é isso? E como é que fica essa história também a nível de, por exemplo, porque na América tudo que abre processo é uma loucura, né? E principalmente da indústria cinematográfica lá perdeu muito já nos últimos 20 anos, a nível financeiro, inclusive, por Uhum. conta essas coisas que diziam que eles estavam incitando em outras pessoas a energia negativa, né? Eu Uhum. gostaria que você fizesse o seu comentário. Primeiro, se você absorve o personagem na tua vida pessoal, e se aqui no Brasil tem essa coisa também de alguém estar brigando porque a cena de filme, a cena de teatro foi repetida na vida real e não foi legal. Se eu costumo levar. Eu acho que isso é muito comum. Já levei, sim, muito, sabe? Porque acho que o processo, principalmente um processo, no teatro nem tanto, porque o teatro é muito amparado, existe né, um diretor, existe uma sequência de ensaios, existe um processo gradativo que acontece, né? Você vai cena a cena, né? Você fica 2 meses ensaiando, se algo te faz sentir muito mal numa cena, ou sei lá, é alguma coisa que você tem que representar um abuso, por exemplo, e eu de certa forma, isso ressoa com algum abuso que eu vivi, aquilo vai me promover uma catarse, aquilo vai ser doído para mim. E eu preciso de amparo, eu preciso ter acolhimento. Então, o teatro promove esse acolhimento, muitas vezes entre os colegas, o diretor e tal. Às vezes, no cinema, na televisão, é tudo muito rápido. Né? Você vai ali, se entrega, e depois você que se vire com o que aquilo mexeu em você, né? Então, eu acho que é um exercício de, de aprimoramento mesmo, de controle. Por isso que, assim, a espiritualidade entrou na minha vida de um jeito tão forte, a princípio com a yoga, porque eu precisava controlar a minha mente, sabe? Eu sentia que, assim, os níveis de ansiedade que eu atingia, o nível como é que eu posso dizer, de autoabuso que eu me promovia, era grande, porque você se expõe e você fica, às vezes, horas, grava uma vez, grava duas, grava três, não deu certo. Então, além do estresse de você ter que não tá dando certo, ainda você tem que se manter numa emoção que é muito difícil de conectar e ficar ali, é um desgaste físico absurdo, absurdo. Eu percebi que se eu não tivesse uma técnica não na hora que eu estivesse trabalhando, quando eu saísse do trabalho, eu conseguisse esquecer aquilo e conseguisse controlar os meus pensamentos, meus sentimentos, eu percebi que eu senti que não ia ser bom para mim, que podia ser muito ruim, inclusive. Podia, sei lá, dar uma pirada. Como sei que tem muita gente que pira mesmo, né? Porque se expõe e não busca se conhecer e nem se resolver, né? Mas acho que hoje em dia é bem mais controlado. Eu acho que eu consigo ter ferramentas para desativar essas chaves que eu liguei durante o processo. Porque quando você está em cena, você tem que fazer de verdade. Eu não consigo não fazer. Assim, mas quando você está sentindo raiva na novela, você tá? Tô. É de verdade. Claro, eu estou mobilizando a minha raiva. Eu estou aqui com esse corpo, com esse DNA, com toda a bagagem que eu vivi como ser humano. E claro que eu vou buscar uma referência num sentimento que eu já tive. Eu vou buscar ali a tal da, como é que é? Memória afetiva. E nem sempre é gostoso, né? É uma coisa, às vezes, punk. Eu acho que aquilo que você disse sobre eu acho que é uma faca de dois gumes. Tanto a gente falar muito sobre violência, incitar a violência. Eu acho que a violência está no mundo, né? Né? E a arte fala do mundo, né? A arte fala da vida. Eu acho que onde está a coisa que é mais delicada para mim eu acho que é esse lugar do que é público e do que é privado, sabe? Eu acho que como é que eu vou explicar isso? Eu acho que hoje em dia a gente mistura muito
o trabalho da pessoa com quem ela é na vida real, sabe? Eu acho que existe uma mistureba e acho que as pessoas perderam também a, o conceito, o real objetivo do que é a arte, né? Eu acho que a partir do momento que você assiste uma coisa, que você tem a consciência de que aquilo é uma obra, ela está dizendo algo, para que você absorva a sua maneira, pegue ali tire a sua lição, tire suas próprias conclusões, veja o que você vai fazer com isso, né? Eu acho que se todo mundo tivesse essa consciência, eu acho que não seria dessa forma. Mas eu acho que tem uma certa ignorância ainda, sabe, com relação a isso. Assim. Acho que claro, que tem coisas que são gratuitas. Tem coisas que falam assim, ai, poxa, então a pessoa, o ser humano está violento, gosta de consumir isso, então eu vou dar isso. Né? Então, a cada dia mais violento, a cada dia as cenas são piores, a cada dia fala-se mais sobre miséria, mais sobre assassinatos e, né, bomba, né, os filmes sobre tráfico, sobre violência, sobre assassinatos. Enfim, eu acho que é uma questão delicada. É uma questão delicada, assim. Mas acho que a arte tem o lugar dela e ela precisa ser vista como arte, sabe? Claro. Não sei se eu te respondi muito bem, mas Sim, tentei. Você sente que é possível mudar alguma coisa agora na tua área depois dessa época de pandemia? Por exemplo, que o foco da arte possa começar a ser de uma forma um pouco mais positiva, uma energia que traga um pensamento legal. Não que não traga, mas eu concordo com você. Nos últimos tempos, é mais a violência que está no ar, em todos os horários, em todas as televisões, em todos os locais que a gente procura. Isso, na minha opinião, é uma judiação, porque tem as crianças que estão chegando agora no planeta e já convive com aquela energia distorcida que é a realidade, tudo bem, mas é a realidade pequena ainda, graças a Deus, né, no planeta. E isso precisava ser transformado, né? Você sente que a arte vai ser transformada depois dessa pandemia, desse momento diferente que a gente está vivendo? Porque a arte responde à realidade do que está acontecendo, né? Na minha visão, não sei. Uhum. Olha, eu espero que sim, Carmen, eu espero. Eu acredito que na medida em que tem muita gente voltando para si próprio, né, e se mobilizando para reconhecer o que é essencial em si, e isso é tão espiritual, né? Eu acho que as obras vão refletir isso também, naturalmente, sabe? Eu acho que eu vejo, por exemplo, chegou um trabalho para mim, uma peça para eu fazer. Eu até escrevi para você, falei, Carmen, mas fala de abuso e eu tô me sentindo tão zen. Agora eu vou ter que mexer nisso, uma coisa. E eu achei tão legal a tua resposta que você falou assim, sim, foi uma coisa, foi tão interessante que o recado que eu senti foi não tenha medo disso, vai lá, é teu trabalho, entendeu? Achei muito, muito legal. Então, eu acho que... E aí eu recebi esse texto e eu li e falei, isso é muito atual. Isso precisa ser dito, isso é uma coisa que está no inconsciente coletivo, isso precisa ser iluminado, porque senão não estaria sendo tão discutido, né? A questão do abuso, a questão do feminicídio, a questão da igualdade de gêneros. Então, eu falei, não, isso aqui eu vou fazer porque eu acho isso essencial. Mas eu estou em contato eu estou buscando o que é essencial para mim. Eu acredito que, assim como eu, muita gente está fazendo isso. Então, eu acredito que sim, as coisas tendem a melhorar. Os artistas são muito sensíveis, né? Todo mundo, todos os amigos com quem eu converso estão num processo grande de autoconhecimento. Todos estão se voltando para a espiritualidade de alguma forma, sabe? E vejo isso com muita alegria, porque vejo que está fazendo muito bem. Até estão melhores do que antes, inclusive. Pode estar sem trabalho, mas está mais focado, sabe? Assim, isso aqui, não vou fazer isso mais, não vou fazer mais 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que vai mudar. Eu tenho fé, Carmen, eu tenho fé. A gente está vendo muita coisa feia também, mas eu tenho fé. Eu também. Porque, na realidade, assim, por exemplo, nessa peça que você que você vai fazer, etc., você vai estar representando milhões de pessoas que passam por uma situação. Então, entende? É uma grande responsabilidade e, mesmo que indiretamente, você também recebe
a vivência e a experiência desses milhões de pessoas que também tiveram nesse lugar, por exemplo, né? Então, eu acredito que é uma forma de, como você falou logo no começo, que é uma grande terapia. E é uma grande oportunidade de transmutar e de transformar, para que isso não ocorra daqui a um certo tempo, se Deus quiser, no futuro próximo. Mas as pessoas têm que ser tocadas lá no fundo da alma para ver o que dói, para ver o que quer e o que não quer mais fazer, né? Com Isso é... certeza. A tragédia grega, ela promovia catarses, né? Por isso que era uma coisa tão... A tragédia ia no âmago, né? Das pessoas, assim. E aí, a partir daquilo, né? Elas se sentiam mobilizadas num nível, assim, era um engajamento enorme, né? Eu acho, imagina o potencial de transmutação, né? Enorme mesmo. Eu lembro de uma história, eu fui assistir uma peça chamada Incêndios, que até tem uma versão em cinema, e eu acho que a peça veio depois. Mas é uma peça com a Marieta Severo, direção do Aderbal Freire Filho. Eu fui assistir e era uma peça muito, muito bonita, muito bem encenada. E num dado momento aparecia um atirador. O cara, ele era um atirador, e ele vinha com uma arma assim, e ele representava o assassino mesmo, de uma maneira muito cruel e muito irônica. E ao longo do discurso dele, a gente ia percebendo que ele era um artista. Que ele não podia ter sido outra coisa que senão um atirador, porque ele tinha sido levado da família, ele tinha... a peça fala sobre os conflitos no Oriente Médio. Então ele foi uma criança que foi levada, a família dele toda dizimada, e ele foi morar no acampamento do inimigo, né? E o inimigo ensinou ele a atirar. Só que a essência dele era de um artista. Então ele descrevia o percurso da bala e ele fazia poesia com aquilo. Ele falava, porque a bala... enfim, nem sei, porque aquilo me emociona num grau. E eu sei que ele vai revelando um potencial poético nele, e a única coisa com a qual ele podia fazer poesia era com o tiro que ele dava, né? Então, aquilo me deu uma coisa, eu comecei a soluçar em cena, eu tive quase que sair do teatro, porque comecei a soluçar, porque aquilo foi uma lição, assim, que eu levo para minha vida inteira. Não julgue, né? Não julgue. Né? Você não sabe que, né, você não está andando com a sandália do outro. Então, nossa, foi uma coisa assim muito forte, muito forte. Incêndios, a peça chama Incêndios. Então, aquilo, assim, o teatro faz essas coisas, né? Assim como um livro, né? Um quadro, uma música. A música tem um troço sublime, né? Tem um potencial, né? Vai na alma. Vai na alma, a música parece que é de outra natureza, né? Parece que tá mais acima ainda, né? E você se sente mais confortável no teatro, no cinema ou na novela? Ou em qualquer lugar? Ai, cara, eu me sinto mais confortável no teatro. Mas em todas as artes eu me sinto bem, sabe? Assim, eu comecei cantando, eu cantava desde pequena, minha família... meu irmão era músico, minha mãe toca, tia, tem esse DNA das Legal. artes, né? Então cantava já pequenininha, já desenhava. Eu fui fazer faculdade de Belas Artes, eu não fiz de artes plásticas, de artes cênicas, eu fiz artes plásticas. Porque eu falava, teatro eu já faço, então eu quero aprender outra coisa aí. Então eu acabei fazendo tudo ao mesmo tempo. Fiz muito teatro musical. Teatro musical é muito gostoso também, porque a música é um veículo para a tua emoção, né? Então a cena sai redondinha, porque a música já está ali, você está cantando e você está já conduzindo a tua emoção de um jeito muito, muito preciso, né? E, putz, eu me sinto bem fazendo tudo. Mas tem a história do ego, né? Acho que é muito interessante a gente falar do ego personalidade para o artista, né? Porque eu acho que é a grande armadilha do artista, o ego personalidade, porque você está lá exposto, né? E quanto mais exposto, mais você se protege, né? Porque se a gente também vivesse numa sociedade super boazinha, que tudo fosse acolhido, não, né? Mas você está lá e as pessoas te jogam tomate, jogam ovo, né? Te criticam, Então, aquelas... Quando você é um ator que
acaba ficando mais exposto, é mais conhecido, aquela sensação de adolescente, sabe? Que você fala, ai meu Deus, tá todo mundo me olhando, vejo meu filho tá com 13 anos, super encanado com o corpo dele, super encanado com né, com o que ele está comunicando e fecha a cortina para ninguém ver ele. É meio assim com o ator, quando é um ator muito exposto, né? Eu não sou uma atriz muito exposta, mas tive momentos assim de novela com muito sucesso e que aí andar na rua era um pouco aflitivo, assim. Porque o ego é muito chacoalhado, né? A gente é chacoalhado, porque o julgamento alheio pode ser muito cruel, pode te machucar, né? E nós somos sensíveis. Claro. E também tem coisas que podem, né? A gente pode se equivocar muito também, querendo dar conta de corresponder às expectativas que os outros fazem a seu respeito, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito também. Então é um processo também muito interessante de aprendizagem, de aprendizado, de lidar com o seu próprio ego. Eu acredito, você fala, poxa, acho que nessa encarnação eu escolhi ser atriz para trabalhar esse ego, sabe? Eu sou leão com ascendente em leão, Carmen, imagina. Olha, que legal, brilhar, Que doideira. E aí a lua em escorpião, que é para falar assim, olha só, não vai se empolgando não. Mística e mais feroz impossível, no bom sentido, né? Super forte, super power, muito legal a sua combinação. Adorei um leão e escorpião, não, tudo a ver para você como atriz, né? Mas a possibilidade tem hora que você tem que se cuidar muito, né? Porque senão... permita-me uma dica, invoca pelo Arcanjo Miguel, porque ele é poderosíssimo, né? Manto azul, proteção, acabou. E é só, porque o plano espiritual é simples, né? Porque você lida com muita gente, né? E você acaba, às vezes, somatizando a emoção das pessoas, através do personagem ou através da fase que nós vivenciamos hoje no planeta, esse momento diferente que ninguém esperava, né? Do ano de 2020, que mudou absolutamente tudo, né? Eu não sei como é que vão ficar os meios de comunicação, a arte daqui para frente, mas eu sinto que vai ter uma exposição muito maior do que antes, principalmente a arte, porque é o que está unindo as pessoas nesse momento que está todo mundo confinado. As pessoas estão mais solidárias, estão assistindo peças virtuais, estão mais ligados, né? Não é isso? Nessa energia de sensibilidade, estão revendo novelas, estão revendo seriados, estão fazendo, enfim, porque no final tudo isso é o reflexo da nossa sociedade, né, Vanessa? Não é nada criado da história, não sei de onde, que não existe. Não, é o reflexo. E se a gente está vivendo isso tudo ao mesmo tempo, todos nós, né, a humanidade inteira, é algo que a gente tem que aprender mesmo, né? E acho que a arte vem como um alento, né? E as pessoas estão percebendo isso, né? De uns anos para cá, os artistas estavam sendo muito atacados, né? De uma maneira muito insana, assim. Muito insana mesmo. Então, agora isso arrefeceu. Isso me deu uma paz, porque eu falei, nossa, cara, agora não, tudo bem, agora sim. Demonizando a Fernanda Montenegro, porque ela fez uma foto de bruxa, sabe? Aí você fala, gente do céu, para onde as pessoas estão indo? Jesus Cristo, né? Por favor. Então, agora parece que isso está clareando e a arte está mostrando a que veio. Não por imposição, mas no amor, né? Não é uma briga, não foi na briga. Veio com uma energia muito... com a energia que ela tem mesmo, né? Agregadora, amorosa, de enriquecimento, né, do ser humano. É como eu vejo. E nesse processo de isolamento social, você está ensaiando em casa, fazendo alguma coisa de casa, ou você tem saído? Como está a situação? Então, eu saio para fazer o essencial, né? Eu moro com a minha mãe e com o meu filho. Meu filho passa uma semana comigo, outra semana na casa do pai. Eu saio para fazer o essencial. Minha mãe, por exemplo, é idosa, ela não, de jeito nenhum ela sai. Mas eu estou fazendo um ensaio, eu estou ensaiando para uma peça que vai ser transmitida por streaming, né? Uma plataforma tipo Zoom, como as reuniões das vivências. Só que acho que admite muita... Não, acho que o Zoom também admite bastante gente, né? Então você compra R$10, são R$10 e você assiste a peça ao vivo por um ângulo da câmera que você escolher. São 4 câmeras. Então isso que tem sido feito no Rio de Janeiro. E tem dado certo.
e me chamaram para um projeto para esse teatro que chama Petra Gold, que é isso, vai ser transmitido, acho que vai ter uma pessoa na plateia, que é para o ator não se sentir muito mal de fazer para as cadeiras só. Não tem uma pessoa. E aí as câmeras, e aí o espectador compra a R$ 10, escolhe a câmera e assiste. Eu acho que é um início, a gente deu um primeiro pontapé. Manda o link depois para a gente divulgar, para as pessoas comprarem, para a gente assistir. Eu também vou querer. É bem diferente mesmo essa história. Você falou, você vê, os jogos de futebol, eles estão colocando DJ lá na torcida para colocar o barulho pessoal. Eu estava lendo aí também, não sei, no UOL, acho. E deve ser diferente para você que está acostumado a interagir com o público, né? Mas você pode visualizar que o público está lá, porque está mesmo. Quando eu comecei também aqui as lives, eu imaginei que fosse uma coisa fria, mas não, que nem eu te vi hoje, me emocionei. Quer dizer, é uma energia. Eu conheço fisicamente, é como se a gente sempre tivesse conversado. Então, eu acho que a energia está tão forte através da internet que vai, assim, bombar essa forma de teatro, viu? Vai ser um sucesso. Me manda um link. Tomara. Vai ser tudo de bom. Porque, por enquanto, a gente não pode se aglomerar muito, né? De acordo com o plano espiritual, até dezembro de 21, não vai poder ficar em multidão, né? Então, temos que ir de outras formas, né? Outro dia eu vi uma máscara, um anúncio aí, uma máscara de acrílico, assim, super high-tech. Aí eu falei, caramba, essa é a nova tendência, né? As pessoas vão estar investindo em máscaras e devices vi umas coisas ultravioleta, que é para desinfetar, não pode passar na pele, mas falei, pô, isso é um achado, né? Você passa um bastão assim, ultravioleta, na cadeira e passa, zum, 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 pronto, tá desinfetado. Né? Legal, acho que a gente... mas foi uma coisa assim que deu um bug, assim, que eu falei, nossa, que coisa louca, agora é isso. Antes eu passava anúncio de roupas e botas, e aí agora é a máscara. Que ficou assim meio Darth Vader, sabe? Mas é bem isso mesmo. Vambora. Eu me sinto no desenho animado, você não se sente? Não é louco você ver o planeta desse jeito, não é? Parece que a gente está vivendo fora, não é aqui mesmo? Todo mundo em casa, todo mundo é fora da nossa realidade interior, né? Do nosso mundo. Alterou a nossa configuração, né? Assim, parece que chacoalhou a caixa, né? Chacoalhou a nossa caixa. E eu vejo isso de uma forma muito positiva, Carmen. Eu vejo, assim. No início eu fiquei muito incomodada, porque a gente tende a sempre querer que as coisas se mantenham como eram, né? Porque eram conhecidas e você estava, né, funcionando daquela maneira. Mas hoje eu vejo de uma forma muito boa, sabe? Eu acho que ou agora as pessoas se ligam, aprendem, né? Conseguem entrar numa energia de mais fraternidade, de mais consciência, né? Com relação à preservação de si próprio, do meio ambiente, e entram num caminho mais para dentro. A gente estava muito para fora, né, Carmen? De um jeito doentio, assim, doentio. Né, as selfies, as coisas, né, milhões de filtros para passar uma imagem de quem você não é. Uma coisa. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que estava extrapolando muito, sabe? Esse egoísmo, essa egolatria, sabe? Eu acho que a gente ganhou um se situa, assim, sabe? Olha, presta atenção. Tomara que a gente saiba usar, né? Pois é, eu desejo que as pessoas se toquem rápido e que se transformem realmente e que tenham paciência, né? Porque não adianta ficar enlouquecido, porque é uma situação a nível mundial, né? Não é regional e não é, enfim, não é uma questão aleatória, é obrigatória. Ou você segue o protocolo ou você sai fora da Terra antes da hora. Então é uma questão de decidir mesmo, né? Exato. E você sente que agora o Brasil, nas artes, você acredita que vai ter mais investimento depois da pandemia? Já que eu acredito que as pessoas estão enxergando que o que está unindo todo mundo é a música, são as peças, é justamente a arte, né? Você não acredita que as pessoas, os grandes investidores, porque sempre vão existir, não vão olhar de uma forma diferente agora para a arte, depois dessa fase? Eu acho que sim, Carmen. Eu acho que passado primeiro o susto, né?
Eu acho que sim. Eu vejo muita intenção por parte das pessoas. Eu vejo assim eles ainda estão com medo. O que eu tenho conversado com amigos, né, que têm projetos de teatro, que tinham projetos antes da pandemia, que estavam tudo certo, um patrocínio engatilhado para poder fazer 4 meses de produção, né, colocando a produção no teatro. É muito caro você produzir teatro, por exemplo, né? Você alugar um teatro, os teatros que não são municipais ou estaduais, são muito caros. Eles cobram, sei lá, 20 mil por uma semana para você apresentar fazer 4 apresentações. Então, você assim, quando que você tira 20 mil, né? Tem vários, a gente tem as meias entradas, né? Por isso que as pessoas falam lá, e o teatro é muito caro. Putz, é muito caro a gente pagar o teatro, né? Então, a gente precisa de patrocínio. A bilheteria não paga mais como pagava. Você vê uma Tônia Carreiro, um Paulo Altran, eles viviam da bilheteria, porque eles trabalhavam de segunda, de terça a domingo. Eles tinham a folga na segunda. E faziam peça e tinha público, eles pagavam a sua própria produção, pagavam os salários das pessoas e tudo bem. Hoje em dia a gente não tem isso, né? Então eu vejo muitos amigos que estavam com o patrocínio certo, engatilhado. Aconteceu a pandemia, o patrocínio foi retirado, mas olha, esperem aí, porque a gente ainda não sabe se vai vir uma coisa muito pior e que a gente tenha que guardar os nossos recursos. Mas eu vejo que agora, muito devagar, timidamente, as coisas estão começando a se mover, justamente por isso que você falou. Eu acho que está acontecendo um reconhecimento da arte diferente. Não, e um reconhecimento merecido, né? Porque a arte, na realidade, ela acaba sempre uniu as pessoas em todas as épocas da nossa civilização e acaba mostrando tudo o que você quer ver e o que você não quer ver, mas o que existe, né? Exato. Nesse momento de dor, a arte está servindo como um alento, como um momento para as pessoas sonharem, um momento para as pessoas se divertirem, um momento para as pessoas se desligarem da sua realidade e entrar em sintonia com uma outra realidade, para de repente tirar uma lição, aprender, consciente ou inconscientemente, sempre fica alguma coisa, né? De tudo aquilo que está ao nosso redor. Não é? Você não sente? Muito, ou mesmo desopilar, né? Às vezes você assiste uma coisa que você ri, sei lá, por 40 minutos, e fala, ai, tô me sentindo leve, eu ri por 40 minutos, né? Eu gosto muito de assistir coisas que fiquem comigo, sabe? Que eu falo, nossa, eu aprendi com isso. Eu não sou muito de ter uma experiência só, né, assim, que seja só para me divertir. Eu gosto de levar comigo, mas acho que é fundamental, de qualquer maneira. Até as pessoas que não querem, que falam, esse filme aí é muito cabeça, não gosto. Tá valendo o relaxamento que a obra está promovendo para ele, tá valendo a soltura. Tá valendo ver alguma beleza, mesmo que esteja vendo paisagens incríveis. No filme, nossa, não conhecia Malibu, olha só, agora eu conheço. Sei lá. Mas é por aí mesmo, é uma viagem atual. Mas vale, ué. Sim, exatamente. Eu acho que é por aí. Muito legal. Aí, eu estava vendo o seu Instagram e tem uns posts, tem 2 cachorros lindos. O que é aquilo? É um cachorro. Não, aqueles cachorros... Não, eu tenho um cachorro que é um cocker, mas aqueles cachorros tomando um vento, aquilo é uma foto. É uma foto que eu peguei porque eu me apaixonei por aqueles 2 cachorros. Eu não tenho, eu queria muito tê-los, mas não tenho. Eu sou cachorreira. Aí é o seguinte, eu vi aquela foto, falei, vou precisar perguntar para a Vanessa, não tem nada a ver, desculpa, com a live, mas... Você tem demais, eles tomando aquele vento assim. O que é isso? Você tem um cocker? Eu tenho um cocker terrível, mas ele é adorável ao mesmo tempo. Ele me ensina muito. Ele me ensina muito, ele tem um temperamento assim, sabe? Porque, imagina, eu leonina, duplamente leonina. Eu tenho uma coisa do controle, senta, fica. Ele não fica, ele não senta, ele rouba a comida, ele foge. E tipo, nossa, eu falo, nossa, isso realmente é aprimoramento pessoal. É um trabalho hercúleo. Nossa, ele realmente me faz aprender. Mas eu amo. É uma energia incrível, assim, de muita alegria, muita alegria, muito. Desesperadora, alegria desesperadora.
É bom, tira a gente do sério, né? E tira as coisas do lugar e acaba retirando energia negativa também. Enfim, né? Tudo que não condiz com esse nosso novo momento aí. Eu tinha tirado os comentários porque eu queria que as pessoas vissem você, mas um monte de gente pediu para você dizer oi, um monte de gente falou adoro você como artista. Tem gente, Poxa, eu agradeço muito, muito mesmo. as pessoas dizendo que amam você, que adoram o seu trabalho, que você é incrível, maravilhosa. Ai, E eu gente. também, eu sou sua fã desde sempre. Eu te falei no dia que eu te convidei, eu falei, ó, para mim vai ser assim realmente uma honra, porque eu sempre acompanhei você, né, através das novelas, que é onde eu te vi. Uhum. E aí, de repente, quando você publicou que estava assistindo a meditação, eu falei, imagina, vamos convidar já a Vanessa para a gente estar. Nossa, eu fiquei tão honrada. Até minha mãe, a pergunta até para minha mãe. Ela falou: Nossa, mas que coisa, porque você gosta tanto dela. Eu juro, eu assisto sempre, eu estou sempre meditando às 3 com você. E isso é uma coisa mais interessante ainda. Acho que tem uns 2 anos. Meu irmão faleceu tem 2 anos. Eu me lembro que eu vi alguma coisa com relação a Pax. Eu falei: Eu preciso ir lá. Veio, sabe quando vem a coisinha assim, o sininho toca. Eu preciso ir lá. Só que eu moro no Rio. E eu me lembro de ter pesquisado. E a Pax não tem filial, né? Não, não tem, é só E aqui eu, mesmo. então, eu pensava, poxa, mas não tem filial. Então, sempre que eu ia para São Paulo, eu falava, eu vou dar um jeito de ir na Pax. E nunca dava, e nunca dava, e nunca dava. E aí, quando você começou a fazer quando rolou a pandemia e você começou a transmitir, eu falei, nossa, é agora. E aí eu comecei a me aprofundar, eu fiz as vivências, eu amo as vivências, né? Eu tive altos sonhos depois das vivências. Se você soubesse, um dia a gente conversa. Eu fico feliz. Nossa, coisas incríveis, assim. Legal. O último sonho que eu tive depois da vivência do Mestre Jesus, nossa, eu via o sonho, Carmen, era muito uma coisa linda. Eu via o céu como se tivesse transformado numa tela. Era uma tela. E a tela transmitia coisas, imagens que nos contavam uma verdade. E eu falava uma verdade e coisas que a gente tinha que estar sabendo há muito tempo, ou coisas que a gente pensava que a gente sabia, mas que não sabia. E eu via todo mundo olhando para cima e vendo aquilo. E falando, então é isso? E as pessoas se abraçavam. Eu falei, nossa, que sonho é esse, gente? Um dia eu preciso contar para a Carmen. Contei. Contou, olha que legal. Feliz com o seu feedback. A gente está aqui tentando o nosso melhor, manter a energia nesse momento que a gente também não entende muito o que está acontecendo, mas queremos o melhor para todos, né? E eu fico feliz que você tenha os resultados logo na sequência, né? Que você sonhe, que você sinta a energia, né? Eu sinto muito. É um ancoramento muito poderoso, Carmen, eu acredito, para nós, assim. Um ancoramento lindo mesmo, assim. É uma coisa que eu espero chegar ao momento, sabe? Das 3 horas, eu falo, olha, é um momento que eu sinto que faz toda a diferença para o dia. Já de manhã eu já medito, eu já oro, mas às 3 horas. E é muito interessante, porque o Mestre Saint Germain, ele é muito assertivo, né? Ele é muito sucinto, ele é muito... isso ressoa muito para mim. Porque parece que não tem firula, né? Não tem mimimi. Tipo, direto no assunto, né? Palavras, né? Parece que é possível para todo mundo, né? Você não precisa ser um monge zen, né? Então, basta estar aberto, né? Que é muito o que acontece quando a gente está fazendo, quando a gente está criando no teatro, por exemplo. Você é um canal também, quando você está em cena. Você é um tremendo canal, você precisa ter uma soltura, precisa ter um... Quando você entra no palco e a tua energia expande, né? Você expande até pelo o potencial da audiência que está ali se identificando com você. Então, se você não se permitir ser um canal, você reduz a tua expressão. Isso foi uma coisa que eu também fui aprendendo, assim, que a arte você está canalizando. Não sou eu que estou produzindo isso, sabe? Eu sinto que é algo que vem. Lógico. E quando você está em cena, você sente que você se expandiu e você está abraçando toda a plateia? Você sente a tua aura envolvendo todo mundo? Eu sinto. E sabe o que deixou mais? Porque, assim, existe um coeficiente, né, de ansiedade, de ai meu Deus, será que eu tô bem? Será que tá certo? Será que a minha voz, isso e aquilo, né? Tem uma ansiedade que a própria exposição te coloca.
isso para mim foi embora quando eu comecei a pensar que eu justamente sou um canal e eu quero ser uma expressão de Deus. Na medida em que eu coloquei isso na cabeça, Vanessa, não importava. O que importa é o que eu tenho que dizer para essas pessoas. O que importa é que eu seja um canal limpo para comunicar o que me foi designado comunicar, entende? Claro. Então, isso foi tão... Nossa, isso foi tão redentor, porque a partir do momento que eu dedico, eu falo assim, olha, isso aqui é para Deus. Isso aqui não é para mim, né? Então tá, então vamos jogar junto. É isso. É isso, é Sabe? exatamente isso. Você aprendeu a linguagem certa, é exatamente isso. Quando você se coloca a serviço, a vida flui naturalmente. Claro, a gente tem momentos que não está tão legal, etc., mas faz parte. E sabe que passa. O importante é não perder a fé, né? É não perder essa ligação. Agora, por exemplo, quando você estava nos palcos fazendo a mesma peça, depende da audiência, a tua vibração muda, não muda quando você está no palco ou não? Ou você consegue interpretar o mesmo personagem com a mesma facilidade todos os dias, todas as noites, por exemplo? Não, Não tem a ver essa coisa de conjunto, energia? né? É um organismo. A gente dialoga com ela. Às É. vezes, nossa, já aconteceu algumas vezes de me sentir, inclusive, mal, Ah, sabe? De falar, de sentir uma coisa forte. Enfim, acho que hoje em dia não mais. Acho que hoje em dia estou mais ancorada, mas já senti muito. É, e às vezes a gente até comentava fora de cena, nos bastidores, nossa, hoje está pesado, né? Isso é muito um comentário dos artistas, assim, hoje está brabo, né, tá? Hoje está brabo. E porque né, a configuração daquela plateia, né, aquele conjunto, né, de energia ali, às vezes tá um pouco estranho. Mas sempre o artista tem um potencial transformador, né? Quando você está no palco, você consegue... se você consegue se ancorar e soltar, eu acho que sempre você consegue se dar bem. claro. Soltar é tudo. É. Tem que deixar-se fluir, né, com a energia, em todos os lugares. Principalmente vocês como artistas que, na realidade, estão nos representando humanidade, né? Porque cada personagem conta a história de milhões de pessoas. Né? E é tão bonito isso, né? Isso é tão bonito. Eu acho que a gente focando nisso, o artista que foca nisso, ele não sofre, sabe, com o ego, assim. Porque, de fato, acho que a armadilha para o artista é essa. É você, de repente, começar a acreditar que você é especial demais, né? Você começar a lapidar, polir demais a sua imagem, virar... né? Tem umas histórias, né, daquelas divas de Hollywood que teve uma época que eu queria até fazer um espetáculo sobre isso. Teve uma história da Marlene Dietrich, por exemplo. Ela era de um narcisismo doente, né? A filha dela, que depois escreveu um livro a respeito da relação delas duas, ela usava a filha como uma ama, como nunca foi uma mãe. Ela não conseguia sair do pedestal da estrela para ser mãe. Então, quer dizer, a exposição dela era tanta, e eu acho que também a insegurança dela de querer corresponder à imagem que as pessoas faziam dela era tão potente, aquilo mobilizava ela tanto, que ela não conseguia ser ela de jeito nenhum. Ela era uma persona o tempo inteiro com a filha, né? E, assim, histórias, coisas muito, muito tristes. Então, eu acho que se a gente consegue transcender isso e ver o nosso trabalho como uma oferenda mesmo para a humanidade, isso que você falou, né? Eu estou aqui para servir de espelho, só isso. Vou tentar ser o melhor espelho possível para você se enxergar e fazer o teu trabalho de mudança, de autoconhecimento, ou simplesmente me use para você se divertir, ser feliz, desopilar, né? Realmente, a arte é hoje eu sinto que é a grande ferramenta de transformação e que vai ter uma visibilidade assim incrível depois dessa pandemia, a nível mundial e principalmente a nível de Brasil, né? Porque artista brasileiro nunca foi muito respeitado, né? Nunca, nunca. Falar, mas é a verdade, não é isso? As pessoas, os meus amigos artistas, tanto músicos quanto atores, atrizes, sempre reclamavam exatamente quando eles comparavam como era o tratamento internacional e como era o tratamento aqui, né? Então, se Deus quiser, vamos amadurecer aí, né? Brasil e mundo, mas principalmente o Brasil, porque a arte
é o que dá o alento quando nós precisamos, né? De uma nova colocação, de uma novela, de um filme, de um cinema, de um novo assunto, de uma música, de uma forma de expressão mesmo, da verdade, da vida de todos nós, na realidade. E vocês são super-heróis, na minha opinião, os atores e as atrizes, porque vocês têm a coragem de se expor, vocês têm a coragem de trazer a emoção do personagem e dos milhões de pessoas, né? E de mostrar o que está acontecendo, coisa que ninguém está a fim de enxergar. E É porque no final verdade. é bem isso mesmo, né? É um É momento, verdade. né? Eu estou bem, eu vou colocar os comentários de novo, porque o papo está tão bom que está terminando. Eu não gosto quando termina, Ah, mas jura que tá terminando? volta, 10 querida. minutos. E nem tem uma ligação, Ah, mandou um áudio dizendo que talvez caísse, porque a internet não estava legal. Eu falei, não, eu chamei os anjinhos da tecnologia. Falei, como assim? sabia, eu sabia. Eu falei, ela não vai deixar cair isso, não. Não, não é, porque às vezes, mesmo aqui em casa, a gente tem 2 pontos de internet. Eu tô com o celular do lado da TV, mas às vezes ele fica meio estranho, entendeu? Aí, Uhum. muita gente usando na mesma hora, né? Então, Não, eu muito. moro no mato, assim, eu moro num condomínio de casinhas, mas é no meio da mata do Alto da Boa Vista, é a Floresta da Tijuca. Ah, que delícia. Então, é muito gostoso, muito mato. E o que acontece é que, assim, às vezes a internet, às vezes a gente fica sem luz um dia inteiro, às vezes a gente fica sem internet um dia inteiro. Então, eu estou usando o 3G, mas o 3G foi Ah, sensacional. que eu não entendo nada de 3G. Era isso mesmo que ela falou no áudio. Eu não sei o que é o 3G. Eu não sei o que é 3G. O 3G é a internet que vem no seu aparelho, que está Ah, no seu chip. É móvel, é uma internet móvel, que às vezes também dá problema, mas não deu nenhum mas segundo. outro aqui, tudo de bom, tilinho, maravilhoso, adorando. Tem uns 8 minutos. Você quer falar sobre algum tema específico? Quer convidar as pessoas para alguma coisa? Quer divulgar alguma coisa? Fica à vontade. Olha, então, eu acho que eu posso falar da peça. É uma peça que as pessoas vão ficar um pouco chocadas, porque é uma mulher muito. Ela é politicamente incorreta, né? Mas o mundo fez isso dela. Eu acho que tem a ver com aquela história do atirador. Por isso que ela me comove muito, assim. É uma comédia, é muito engraçada. Tem coisas que são meio chocantes, mas eu queria convidar as pessoas. Isso vai ser em outubro. Vão ser 4 terças-feiras de outubro, começa no dia 6, e vai ser pela plataforma do Simpla, que Ah, tem legal. lá o site do Simpla que você vê, tem vários eventos que acontecem que estão sendo transmitidos. Tem música, tem concertos, tem peças, tem acho que shows, pocket shows, enfim. Aí você vai lá, escolhe teatro, vê a peça escolhe a peça que você quer ver e compra, são R$ 10. E aí vai ser isso. Isso é o que eu tenho para agora. Estou gravando uma série, quer dizer, vamos gravar uma série que a gente vai se filmar em casa, que tem o contexto da pandemia, né? A história tem a ver com a pandemia. Tem um outro projeto de teatro também por streaming que vai rolar um pouquinho mais para frente, mas aí eu volto a falar, vou começar a colocar nas minhas redes também. Nada ainda que tenha data, mas eu vou voltar a falar. Mas, Carmen, você não sabe como eu fiquei feliz de conversar contigo. Eu, Muito feliz mesmo. eu também. Muito feliz. Obrigada por ter aceito o convite. Olha, o que você precisar, a gente está à disposição. Me manda todas as conexões, os links para a gente divulgar depois as peças de teatro por internet, porque esse vai ser um modelito durante um tempo, né? E como nós queremos saúde, vamos continuar, pelo menos com a internet, todo mundo vivo e trabalhando, cada um na sua área, né? Então, Isso que você falou do artista brasileiro é muito verdade, né? Como a gente não é muito valorizado, né? O nosso sindicato é muito ruinzinho, muito fraquinho. Eu acho que a gente tem uma garra que os outros países não têm, sabe? A gente tem muita garra, tem muito potencial de se reinventar, né? A gente não tem, com o artista brasileiro, não tem isso assim, isso aí não dá para fazer. A gente fala, não dá para fazer, vamos embora, né? A gente sabe que quando tem, né, a gente sabe, sobretudo os americanos, eles são muito bem tratados, digamos assim, né? O sindicato deles cuida muito bem deles, é o nosso sonho de consumo, mas, de certa forma, também eles acabam ficando... eles não aceitam qualquer coisa, não. Não acho que a gente tenha que aceitar qualquer coisa de forma nenhuma, mas isso desenvolveu na gente uma garra, assim, que talvez nos ajude nesse momento agora, sabe?
que a gente sabe, né? Vamos dar um jeito de fazer acontecer esse negócio. Claro. Né? A gente tá num caminho legal, assim. Não, mas eu tenho certeza que toda a classe artística vai ter uma nova visibilidade pós esse período. Ou mesmo agora, já que as pessoas estão percebendo que isso ainda é um longo prazo para terminar, e a gente tem que se cuidar, e que arte é o que une, né? Não polariza, une na realidade, e mostra a real. Se você quer enxergar a real ou não, é questão pessoal, mas tudo que vocês fazem, tudo que vocês estão mostrando para a gente no teatro, no cinema, nas plataformas, nas novelas, são, na realidade, o reflexo, é o espelho, como você abordou logo no começo, da vida de todos nós que estamos encarnados aqui, de todos os seres humanos, e do contexto do Brasil, que é um país maravilhoso, mas ainda tem muito que crescer em muitas áreas, né? E o momento de crescimento é agora, na minha opinião. A gente está em casa, né, Vanessa? Se redescobrindo, se autoconhecendo, se fortalecendo, né? Então... Sim, e nisso sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é isso, a espiritualidade e a arte são tão... Nesse momento é o que está ancorando as pessoas, eu acredito mesmo, assim, porque é o que faz com que a gente se conecte com a gente mesmo, né? É bem isso mesmo. Né? De hoje pra dentro. O quê? Não ouvi. Nossa, a âncora é uma nova âncora, a espiritualidade e a arte juntas, mas tem que ser, independente do caminho de fé, prática de fé que cada um ative ou acredite, aí a energia da arte através da música ou de todas as formas aí que se apresentam é uma forma de inspiração, é uma forma de determinar realmente o nosso novo ponto de vista, a nossa nova forma de enxergar as situações, né? É assim que eu vejo. Porque eu lembro que eu sempre assisti bastante novela. De um tempo para cá é que eu parei, não por nada, mas porque não dava mais tempo mesmo. Eu sempre gostei. E São Germain mesmo sempre falou, eu assisto tudo. Futebol, novela, filme, desenho animado, jornal, porque eu tenho que saber o que acontece no mundo, porque quando eu conversar com as pessoas, eu tenho que ter alguma coisa para falar com consistência, com alguma coisa da minha experiência pessoal. Então, eu sempre me informei. E eu via sempre, na época das novelas, tinham cenas que no começo eu não entendia, e depois eu comecei a ver que se aquilo estava lá, é porque tinha gente que vivia aquilo, né? Tinha gente que vivia aquela situação. É que nem você falou do atirador, que nem você falou dessa nova peça aí que te convidaram, que de repente você está numa posição que você representa uma parte da sociedade mundial que também passa por isso. E se isso veio para você, é que é o seu momento de expor qual é a situação, para as pessoas terem compaixão, se colocar no lugar da outra pessoa e tentar ver como pode evitar para isso nunca mais acontecer, que é o lance do abuso, que infelizmente acontece muito, sempre aconteceu, mas de um tempo para cá as pessoas começaram a abrir a boca e começaram a se comunicar e a compartilhar a verdade, né? Graças a Deus, né? Essa é a única maneira de limpar isso, é começar admitindo, né? Claro, admitir que isso não, é preciso expurgar, é verdade. É verdade. É. Muito bom. Adorei, querida. Nós temos 2 minutinhos e pouco. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, porque o Instagram fecha quando termina o tempo. Eu queria agradecer as pessoas que têm acompanhado, que estão sempre são muito carinhosas comigo, que me deixam os recados. Eu tenho umas pessoas que veem todas as lives, eu fico muito feliz, eu agradeço muito. A Marcela, obrigada, Marcela, ela disse que eu transmito, ela sempre fala isso, que eu transmito amor e paz, e eu agradeço muito, eu fico muito feliz. E acho que você também, Carmen, transmite muito amor e paz. Imagina. E quero te agradecer o espaço. Um dia eu quero eu te entrevistar, você deixa? Pode. Você é muito ocupada, né? Porra, vai. Quando você quiser, estou à disposição sempre. Vamos somar. Ótimo. Compartilhar. Vamos somar. Ótimo, muito, muito lindo. Muito obrigada. Abençoe a sua família, seja sempre muito, muito feliz e que nessa nova fase da sua vida artística você realmente receba toda a colheita que você merece, que você plantou lá atrás, né? Porque é momento de estarmos aqui para receber também, não é? Sim, então... sim. Amém. Para nós. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Então, Família Pax, eu volto na segunda-feira conversando com o Cardoso Júnior sobre tarô. Vem aí que ele vai estar lendo umas cartinhas. Vanessa, amei te conhecer melhor. Ó, beijo no coração. Gratidão. Beijo, querida. São Germain te abençoe. Tá bom? Amém. Beijo. Beijo, até mais. Até.